Eu digo que eu sobrevivi ao divórcio não porque eu casei de novo ou porque eu conquistei muitas coisas e aprendi também muitas coisas com esse episódio, mas sim porque eu nunca me afastei de Cristo. Eu nunca deixei de frequentar a igreja, eu nunca abandonei a minha fé. E é por isso que eu digo que eu sobrevivi a tudo que aconteceu comigo, porque eu corri para Cristo e em Cristo eu encontrei tudo que eu precisava naquele momento de angústia que eu estava passando. Eu achava, gente, quando eu fui para a igreja, quando eu conheci Jesus, que agora eu estava livre de todas as mazelas da humanidade e que se eu obedecesse e cumprisse tudo que estava escrito na palavra, eu ia lá em Deuteronômio e via aquelas bênçãos: se vocês me obedecerem e tal, vocês serão prósperos, terão longevidade, nenhum mal chegará à tua tenda. Eu achava que tudo isso ia acontecer comigo se eu obedecesse a palavra, se eu obedecesse a Jesus. Nada de mal poderia acontecer comigo, nada de errado poderia dar na minha vida. E não é bem assim. A gente vê que muitas pessoas que servem a Jesus com o coração aberto e íntegro sofrem tantas coisas, tanto quanto as pessoas que não. Mas eu vejo que a fidelidade de Deus é além de nos fazer viver uma vida sem problemas. A fidelidade de Deus, ela chega, nos alcança naqueles momentos que a nossa vida está desmoronando. E a fidelidade, as misericórdias, o amor do Senhor que nos sustenta nesses momentos de dificuldade. Quando eu casei a primeira vez, aos 20 anos de idade, tendo um relacionamento totalmente dentro e de acordo com a palavra de Deus. E eu também casei virgem aos 20 anos de idade com o meu primeiro namorado. Então eu achei que eu estava super segura, eu estava obedecendo a palavra, eu amava Jesus, eu ia na igreja, eu fazia tudo certo. Parecia aquele jovem que chega em Jesus e pergunta: o que eu faço para ganhar a vida eterna, Tudo isso aqui, eu tenho observado desde a minha mocidade, ou meu pai, minha mãe, tudo que a lei dizia aquele jovem fazia, e eu era igualzinha. Tudo que estava escrito na palavra de Deus eu seguia à risca. Logo na minha mente, nada poderia dar errado comigo. Eu orava várias vezes dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor use o meu casamento como um testemunho de que vale a pena casar virgem, de que vale a pena obedecer a tua palavra, de que é feliz, é próspero quem obedece a tua palavra, quem casa dessa forma. Usa o meu casamento como um testemunho. Então, gente, eu jamais imaginei e também não fiz por onde passar por um divórcio. Na minha mente, tudo que eu estava fazendo estava dentro dos conformes. Mas depois que a gente casou, com um ano mais ou menos de casado, esse primeiro momento do meu casamento foi tudo ok, esse primeiro ano, nada demais. A gente teve um namoro também muito bom, sem brigas, sem maiores problemas, nada disso. Então foi tudo paz e amor, nada que me levasse a desconfiar e a falar: opa, eu acho que tem alguma coisa de errado aí. Eu não sabia de nada do que eu ia viver, porque tudo que eu estava plantando, tudo que eu estava semeando eram boas sementes. Então eu imaginava que a minha colheita seria maravilhosa. Com um ano então de casado, a gente começou a ter as primeiras discussões. Dentro desse primeiro ano foi tudo ok, tudo maravilhoso, mas passou esse primeiro ano, a gente começou a ter algumas desavenças. E eu comecei a notar algumas diferenças também. E é o que eu quero alertar você de início. Quando a gente estava ali, logo depois do nosso primeiro ano de casado, convivendo juntos, eu comecei a notar que a minha vida diária era totalmente diferente da vida dele. Eu vivia na igreja, eu vivia orando, eu vivia lendo a palavra, eu ouvia louvor, eu buscava Deus e eu amava essa vida. Eu de fato tinha me convertido por amar a Jesus, e não por qualquer outro motivo. E eu via que ele não tinha esse mesmo hábito, essa mesma paixão. Muitas vezes ele chegava tarde do trabalho, tarde entre aspas,
né? Dava tempo ir na igreja normal, mas chegava num horário que ele não achava tão favorável e eu tô cansado, eu vou ficar aqui, eu não vou na igreja. E assim, era culto de ceia, eram cultos às vezes com alguma programação importante e ele preferia ficar em casa e eu ia à igreja sozinha. Então, diversas vezes eu comecei a perceber que durante o cotidiano dele não tinha um momento onde ele pegava a palavra para ler, onde ele parava para orar, não tinha essa vida de busca ao Senhor. E isso começou a entristecer o meu coração. Eu comecei a ver que, poxa vida, eu tô assim, me envolvendo tanto com Deus e também na igreja, porque quando você se envolve com Deus, é assim, automático você se envolver em algum ministério na igreja, porque uma coisa vai puxando a outra. E eu falei assim, eu estou tão envolvida, eu gosto tanto disso e eu não vejo isso nele. Né? Então, às vezes eu levantava para orar de madrugada e eu olhava e ele continuava dormindo. E nessa época eu trabalhava no salão da minha irmã tinha um salão, ela era cabeleireira e eu ajudava ela em maquiagem, em unha, em cabelo, em tudo que precisasse. E ele trabalhava fora, então assim, eu também não ficava em casa sem fazer nada. Não era aquela vida que, poxa, você não tá fazendo nada, então você tem mais tempo. Não, né? Eu também tinha os meus afazeres, mas eu sempre encontrava tempo de ir na igreja, de buscar a Jesus. Quando eu estava, por exemplo, de manicure fazendo unha, eu preparava a minha agenda até determinado horário no final de semana para dar tempo eu ir ao culto, né? Eu me programava, a agenda era minha, então eu conseguia encaixar. Então eu não via esforço, eu não via isso. E o que começou a acontecer na minha casa? A gente parecia dois estranhos. E, gente, ele foi o meu primeiro namorado, casamos virgem, fizemos tudo certo. É claro que eu gostava muito dele, mas eu sentia como que uma separação de espírito, sabe? Como se eu olhasse para aquela pessoa e eu não admirasse aquela pessoa. Eu amava toda a história que a gente tinha vivido e construído junto, mas eu não conseguia mais ver nele alguém que eu admirava e que, poxa, como eu tenho orgulho dessa pessoa. Não, isso começou a me incomodar, mas é claro que eu não ia me separar, eu não ia fazer nada contrário à palavra de Deus, porque como vocês estão acompanhando, eu servia, né, e obedecia fielmente o que estava escrito na palavra. Então chegou vários momentos que eu cheguei a dizer para ele, olha, vamos estudar a Bíblia juntos, vamos orar juntos, né? Vamos no culto, vamos fazer alguma coisa. Eu tentava arrastar. Mas é aí, gente, onde nós aprendemos que o livre-arbítrio da pessoa é real, sabe? Cada um tem a sua vida real. Mesmo que você case com alguém, vocês são uma só carne, mas continuam sendo duas pessoas. Ele tem as vontades deles, os desejos dele, né? O seu marido, a sua esposa, você que está assistindo esse vídeo, cada pessoa tem a sua própria vida. Deus permite isso e é algo que a gente não consegue mexer. Nós podemos influenciar, tentar levar a pessoa a Jesus, mas a gente não consegue mexer, né, naquilo que nos é limitado. O que aconteceu, gente, é que ele começou a mudar alguns comportamentos, ele começou a agir de uma forma muito diferente e nós começamos a discutir, coisa que no nosso namoro não existia, né? A gente não discutia no namoro, nós tínhamos uma relação muito estável e a gente começou a discutir por nada, eram coisas banais, sabe? Coisas que assim, eu nem me lembro de uma discussão nesse primeiro período que seja muito importante, mas por tudo nós brigávamos, de fato parecia água e óleo, né? Luz e trevas, de fato, era tudo muito estranho. E mais, eu nunca levei isso muito a sério, porque eu confiava muito no sentimento que ele tinha por mim e no sentimento que eu tinha por ele, no que a palavra dizia sobre o casamento. Mas, gente, o que começa a acontecer é que essas pequenas brigas, elas vão nos impedindo de construir uma relação saudável com a outra pessoa. E aí eu não tinha mais esse tipo de relacionamento, onde nós orávamos juntos em casa, onde nós líamos a Bíblia juntos, onde nós íamos ao culto juntos. Eu comecei a ter uma vida diferente da vida que ele estava tendo.
E aí, uma casa dividida, como diz a palavra de Deus, ela não prospera. Mas mesmo assim ainda existia muito sentimento entre nós. Nós tínhamos tido 4 anos de namoro e noivado, e um namoro muito bom, um noivado muito bom, então assim, tinha muito sentimento. Então não ia ser de uma hora para outra que as coisas iam desandar. Mas aí eu me lembro que um dia Deus ele começou a me incomodar a respeito de alguns amigos que ele tinha, né? E Deus falava assim comigo: ora em relação aos amigos dele, as amizades que ele está tendo. E eu não conseguia entender o motivo. Eu falava assim: Deus, me fala, né? Me mostra o que está acontecendo, porque eu não sei o que orar ou pelo que orar. Até que chegou uma amiga na minha casa e ela me disse assim: olha, Fá, sempre que eu vou trabalhar, eu olho, né, tô de ônibus e eu olho num determinado lugar lá do bairro e eu vejo ele, né, o teu marido, com os amigos dele. Ele fica de canto, mas os amigos que ele tá andando, indo trabalhar juntos, eles ficam usando droga nesse lugar. E eu vejo que ele fica de longe, mas ele anda junto e tal. Então eu comecei a entender o porquê Deus estava me incomodando de orar pelos amigos. E quando ele chegou em casa, gente, eu exigi que ele parasse de andar com essas pessoas, principalmente por Jesus. Nós éramos cristãos. Então, assim, não tinha sentido um cristão ter e conviver, né, ter esse tipo de amizade com pessoas que usavam droga e que tinham uma vida totalmente diferente daquilo que a gente vivia, acreditava e pregava. Então ele não quis de início. E foi onde eu acho que eu errei, porque foi a primeira ameaça que eu fiz. Eu falei assim: então tudo bem, né? Não vou te obrigar a não andar com eles, mas eu quero que você saiba de uma coisa: ou é eles ou sou eu. Eu não vou viver com você andando com pessoas que usam droga. Então pode esquecer. E eu fiz isso por confiar no tipo de relacionamento que nós tínhamos, no tipo de relação que construímos. Eu sabia que se eu apertasse nisso e ameaçasse deixá-lo, ele ia, né, mudar e fazer aquilo que eu estava pedindo. Foi exatamente assim que aconteceu. Ele fez aquilo que eu estava pedindo, parou de trabalhar com os meninos, passou a trabalhar com a moto, e aí os meninos foram trabalhar sozinhos. Então assim, não era não falar com os meninos, mas não estar junto. E aí ele acabou fazendo o que eu pedi pela ameaça, né? Então até aí tudo bem, mas começou, gente, a atrapalhar já. Eu já comecei a ver algumas atitudes diferentes. E aí foi só piorando, né? Discussões, os motivos foram ficando graves, sabe? Falar comigo de uma forma que eu jamais admitia, priorizar amigos do que a mim, na fala, né? Na conversa e não em atitudes. Então isso começou a mexer demais comigo, mas eu não tinha noção do que estava acontecendo. Um dia nós fomos ao culto e ele chorou muito nesse dia. E eu falei: poxa, acho que Deus está fazendo a obra aí nesse negócio, né? Tá acontecendo alguma coisa. Porque quando a gente chegou em casa, aí foi onde ele disse que Deus falou fortemente com ele. Eu me lembro até hoje que a palavra era sobre Jacó, né? O enganador, o suplantador, aquele que mente, que engana as pessoas que estão ao lado dele. E ele foi até lá na frente no culto, Deus falou muito com ele. Então ele me disse assim: olha, hoje foi algo decisivo na minha vida e eu preciso te contar algumas coisas. E aí eu fiquei ouvindo e ele disse: eu vejo filme pornográfico até hoje. Nós não tínhamos internet em casa nesse momento, mas ele tinha no pendrive os filmes e via no computador em casa. E eu comecei a entender tudo, gente, porque pornografia é uma coisa que mexe em muitas áreas da nossa vida. E quando você é solteiro e você assiste pornografia, você faz mal a si mesmo. Mas se você é casado e você tem esse tipo de comportamento, você faz mal para você e para tua esposa ou esposo, para a pessoa que está do seu lado. Você abre portas e brechas espirituais na sua vida para que Satanás entre. Então eu comecei a entender o porquê que a nossa vida estava tão bagunçada, né? O porquê que estava acontecendo tudo aquilo conosco. E casamento para mim era algo assim muito delicado, porque eu não vinha de bons exemplos na minha família, ele também não tinha bons exemplos.
de uma relação de casamento na família dele. E então eu comecei a entender tudo o que estava acontecendo ali com a gente espiritualmente falando. Aí pra mim foi o fim. Eu falei assim, quero ir embora, quero largar tudo, né? Mas aí o Espírito Santo falou muito comigo, Deus falou muito ao meu coração. E aí eu resolvi ajudar ele nesse momento. Mas um erro muito grande que nós tivemos e que eu falo pra você, procure ajuda. Eu propus a ele pra gente procurar ajuda, pra gente buscar pessoas, e ele não quis. Acredito muito que pela vergonha, por compartilhar essa história, mas eu errei quando eu aceitei o não dele, não procurei o nosso pastor, a nossa liderança para conversar, porque, gente, é muito difícil você ter uma prática como essa e parar sozinho. Você precisa de ajuda, é uma área delicada da vida, e eu permiti que isso acontecesse quando ele falou que não, e eu não procurei ajuda nenhuma, e achei que sozinhos nós íamos conseguir vencer isso. Então, por uns 6 meses, ele topou estudar a Bíblia, ele topou orar junto comigo, e nós tivemos durante 6 meses uma relação ótima, né? Orando, buscando a Deus, não tinha nenhum problema com a nossa vida sexual, sabe? Era tranquilo, tudo de boa, normal. 6 meses se passaram e começou tudo de novo, principalmente um sentimento. Eu tinha algo dentro de mim que eu não consigo explicar para você, e que eu vejo que de fato era um incômodo assim na minha alma com tudo que tinha acontecido, né? Com tudo que estava acontecendo ali naquele momento. Era como se eu conseguisse saber que algo grave estava acontecendo, mas eu não sabia o quê. Só que aí, né, como eu já tive experiências passadas, eu perguntava assim pra ele, você voltou a assistir os filmes? Você tá assistindo de novo? Não tô. E negava até a morte, gente. Até a morte. Mas as brigas foram aumentando, né? A indiferença que eu sentia foi aumentando. A coisa foi ficando muito feia e eu perguntava e ele negava. Enfim, até que chegou um momento que eu lembro que ele saiu de casa, diz ele depois que foi na casa dos pais dele e que estava na casa da mãe e tal. Chegou tarde, né? Depois de mim, que eu cheguei de um culto. E eu falei assim pra ele, olha, tudo bem, mas eu acho super errado você sair de casa sem me avisar e eu chegar, não saber onde você está. Então é o seguinte, que não aconteça mais, porque se você sair de casa sem me avisar onde você vai sair, mas você não vai mais dormir aqui. Então já tô avisando. Beleza? Ok, acabou. Nem sei, gente, quanto tempo passou depois disso, mas eu fui num outro culto, né, numa outra igreja, ele ficou em casa, e aí ele acabou saindo também de casa e não me falou pra onde ele ia. Aí tudo bem, quando eu cheguei em casa, a casa vazia, ele não estava lá, eu comecei a tirar as roupas dele do guarda-roupa, jogar lá fora, né, coloquei tudo lá fora, pra que quando ele chegasse, ele levasse as roupas dele. Certa, Flávia? Claro que não. Mas, gente, eram tantas brigas que eu confesso a você que eu tava aqui, ó, no limite. E algo que Satanás falava muito na minha cabeça, né? Que assim, ele tá fazendo isso comigo, nesse momento, me desrespeitando dessa forma, porque ele sabe que eu sou cristã e não vou terminar essa relação. Então, se hoje ele sair de casa, me desrespeitar, não me disser onde ele vai e chegar depois de mim, acabou. Eu lembro que até nesse culto que eu fui, Deus falou comigo muito forte sobre não tomar atitudes drásticas, precipitadas, não acabar o casamento, ore pelo seu casamento. Deus falou muito comigo nesse momento da oração. E eu falei assim, não tô nem aí. Se o pregador não falar o meu nome, não vai ser comigo. Se ele não estiver em casa, quando eu chegar, eu vou mandar ele embora. E foi dito e feito, gente. Acabou que eu fiz isso. Fui muito inconsequente. E aí quando ele chegou e viu todas as roupas dele do lado de fora, ele chorou muito, implorou para não ir embora. Mas na minha mente, como tinha dado certo em relação aos amigos, né? Aí eu coloquei ele na parede, pressionei, ele confessou e fez aquilo que eu pedi. Então, para ele também entrar nos eixos, eu vou tomar essa atitude drástica, mas não é sério. Na minha mente não era sério, não estava fazendo aquilo para terminar de vez a relação, mas sim para dar um chacoalhão nele, para ele acordar para a vida. Mas não funcionou muito bem, né?
Gente, nesse momento ele confessou pra mim tudo de novo, que ele tava vendo filme pornográfico, que ele se masturbava quando assistia. Era uma pornografia e um comportamento sexual ilícito, né? Quem é cristão sabe disso. E quem é cristão que busca a Deus sabe os impactos espirituais que sofremos quando temos esse tipo de comportamento. Então tava bem difícil a convivência, tava difícil já a confiança, tava difícil manter o relacionamento saudável. E aí foi quando eu não aceitei de forma alguma, falei que era pra ele ir mesmo. E ele pegou as coisas dele e falou assim: olha, você pode não me ver nunca mais. E eu só olhei pra ele e falei assim: me faz esse favor, vai. E aí ele foi. Ok, gente. Quando ele foi, fui na casa de umas amigas, conversei, né, esfriei um pouco a cabeça. E depois eu cheguei na minha casa e fui orar. E quando eu fui orar, eu lembro até hoje de detalhes. E eu vou contar pra vocês detalhes. Eu ajoelhei e falei assim: Deus, o Senhor conhece o meu coração, sabe que eu não fiz isso de propósito, sabe as dificuldades que estamos passando, mas eu quero pedir na realidade para que o Senhor fale com ele. Vá onde ele está agora, abraça ele com os teus braços de amor, mostra para ele que ele está errado, que o que está acontecendo está completamente fora do teu plano para a gente, da tua vontade para a gente. Visita ele nessa hora. E gente, o Espírito Santo falou muito forte comigo nessa hora. Ele me disse assim: filha, aonde ele está agora, eu não posso entrar. E foi muito forte isso pra mim. Na hora eu levantei, sentei na cama e falei: Deus, o Senhor me conhece. E o Senhor sabe a vida que eu tenho diante de Ti. Sabe a integridade com que eu tenho Te buscado. Se ele estiver fazendo qualquer coisa, eu perdoo. Mas se ele estiver me traindo, se eu tenho crédito contigo no céu, pela vida que nós temos juntos, eu e o Senhor, eu peço que o Senhor não deixe eu dormir um dia sequer ao lado desse homem, se ele estiver me traindo. E aí, gente, fiz essa oração ao Senhor e falei: Deus, me fala, me mostra. Quando ele chegou em casa no outro dia, ele estava bêbado, mas eu não percebi. Não sei como eu não percebi, eu achei que ele estava muito mal por conta de tudo que a gente tinha passado, né? Foi um dia difícil. Então eu imaginei que ele estivesse abatido por isso, mas era pinga mesmo, cachaça. E ele não bebia, gente, não fumava, nada disso, porque ele era uma pessoa que malhava muito, cuidava do corpo e tal, e ele dizia que beber fazia mal, então ele não tinha nenhum desses comportamentos. E aí ele chegou bêbado em casa, foi a minha mãe que notou, nós conversamos, eu vi que ele não insistiu para voltar comigo de forma alguma, ele foi em casa buscar os cartões dele, buscar as coisas dele, e ele falou que ia embora mesmo, que era melhor assim e tal, todo esquisito. E a minha mãe começou a insistir com ele, né, depois que a minha mãe chegou, começou a insistir com ele que se ele tivesse me traído era para ele contar, porque Deus mostra. E a minha mãe saiu, ela foi tão usada por Deus nesse momento que ela nem imagina. E quando a minha mãe saiu, foi a hora dele me contar. Ele me disse: olha, eu fui num prostíbulo, eu fiquei com 3 prostitutas, eu tirei R$400 da nossa conta, gastei tudo, bebi, fez tudo o que queria fazer. E muito também disso, os amigos dele, que ele tinha nesse trabalho, frequentavam muito. Tem um bairro aqui em Campinas que é só um bairro de prostituição. E os amigos dele frequentavam muito e fiquei sabendo que os amigos ficavam zoando ele. Ai, se você for, a Flávia te mata. Ai, você não vai porque você é crente, que não sei o quê. Um dia Deus me deu 3 sonhos, gente, onde ele ficava com 3 pessoas diferentes. Em cada sonho, ele ficava com uma pessoa, sabe? E dias depois, aconteceu tudo isso. Então, quando ele se viu livre nesse momento, foi o que ele quis fazer, né? E ele foi, ficou e depois me contou tudo. E aí, gente, foi de fato como se o chão se abrisse e eu caísse dentro, porque tudo pra mim desmoronou naquele momento. Mas eu fui forte, principalmente na frente dele.
Fui forte, entreguei as coisas para ele, falei que a partir daquele momento nós íamos só nos ver em frente ao juiz para o nosso divórcio e que era isso que ia acontecer, e ele em nenhum momento foi contra, pegou as coisas dele, saiu. Depois o meu pastor, no dia seguinte, foi na minha casa, e aí foi o tempo que ele teve para se tocar de tudo que tinha acontecido. E chegou na minha casa transtornado. Quando passou o efeito da pinga, das drogas, sei lá do que, ele chegou na minha casa transtornado, chorando muito, desesperado, que queria falar comigo, que o que ele fez foi horrível e que ele não estava em si. Enfim, né? Daquele jeito que você imagina, e eu não quis nem ver. E aí o meu pastor pediu para ele na igreja esperar o pastor, que o pastor queria conversar com ele. Mas aí o pastor conversou comigo ali, tudo, foi para a igreja falar com ele, e eu fiquei na minha casa. E aí, gente, foi onde começaram as experiências e os dias mais difíceis na minha vida, e que eu vou contar para vocês no outro vídeo. Então se liga aí para você não perder.